Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho de Marcos. Vamos ao capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Na ordem da nossa Bíblia, o primeiro evangelho que aparece é o Evangelho de Mateus. Mas na ordem da escrita, o primeiro evangelho a ser escrito foi esse evangelho. Depois Mateus, Lucas e João tiraram quase 80% do Evangelho de Marcos e escreveram também o Evangelho. Mas esse aqui é o primeiro Evangelho que foi escrito, e Marcos, ele era discípulo de Pedro. Foi Pedro quem passou todas as informações acerca do ministério de Jesus para Marcos, porque Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus como os 12 apóstolos, mas ele foi discípulo de Pedro. Então ele pegou todas as informações que Pedro, sendo um discípulo próximo de Jesus, passou para ele. Esse Marcos é aquele mesmo Marcos que na primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo, ele foi na comitiva. Mas quando ele percebeu as dificuldades da obra missionária, ele abandona aquela comitiva e volta. Na segunda vez que Paulo fará uma outra viagem, sua segunda viagem missionária, Paulo, ele não permite que Marcos vá, porque Barnabé pediu que Marcos acompanhasse. E Paulo foi muito duro nas suas palavras e disse que Marcos não era digno, não era útil, não podia ir. Então Paulo, ele fica com um homem chamado Silvano, que é o mesmo Silas, e Barnabé, ele apadrinha o seu sobrinho e eles vão para a região de Chipre. Mas o tempo foi passando. Na última carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, na segunda carta a Timóteo, antes de Paulo ser decapitado a mando de Nero, ele escreve dizendo assim, para que Timóteo diga para Marcos que ele é muito útil. Paulo, ele vai morrer, mas ele vai refazer aquela palavra dizendo que ele não era, e agora ele é muito útil. Marcos é tão útil que ele escreveu o primeiro evangelho, e nós estamos aqui com ele, e ele escreve para os romanos. É por isso que o evangelho de Marcos é um evangelho diferente, porque Marcos escreve para os romanos, e os romanos queriam um herói, só que os heróis romanos eram bons na espada, na lança, no escudo. Marcos vai apresentar Jesus como um herói, mas um herói diferente, que não precisava de espada, que não precisava de escudo, ele tinha poder em suas palavras. Não, se você não entender essa, já era. Os heróis romanos nunca deram vista aos cegos, nunca curaram os leprosos, nunca ressuscitaram os mortos. Marcos vai apresentar um herói chamado Jesus, que dava vista aos cegos, multiplicava pães e peixes. É o evangelho chamado Evangelho da Ação. Amém? Que introdução foi essa, né? Marcos capítulo 2, quem achou, diga eu achei. Bom, eu não sou de muito falar nessas primeiras palavras, eu gosto logo de estudar o texto, mas eu estou assim bem, eu não estou muito, parece que eu estou sonhando, sinceramente, parece que eu estou sonhando. Eu nunca imaginei estar na Rocinha, eu nunca imaginei ver tudo isso aqui, eu nunca imaginei estar na casa desse homem. Ele é meio malucão mesmo, como ele mesmo se apresentou no Zap, não é? Olha, irmãos, eu vou sair daqui mais crente. E eu começo a pregar essa semana, quinta-feira, e eu vou, por onde passar, eu vou falar desse culto.
Eu estou maravilhado. E o meu desejo é que Deus continue com as suas boas mãos estendidas sobre vocês. Muito obrigado, pastor Carlos, pelo convite, pela recepção tão educada. Todos os pastores, os meus amigos, na verdade são meus irmãos, pastor Elcio e o pastor Francisco. Vamos lá, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e vai embora? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou. No mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto que se admiravam todos e davam glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Diga comigo: jamais vimos coisa assim. Assentai-vos, por favor. Queridos, eu quero meditar com vocês, e eu gosto de pregar a Bíblia. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque eu trago um texto essa noite, que ele não foi só escrito por Marcos, ele foi escrito por Mateus no capítulo 9, e ele foi escrito por Lucas no capítulo 5. Então esse milagre de Jesus, ele foi registrado por Mateus, por Marcos e por Lucas. E eu, como estudante da Bíblia, eu sempre digo que se você for ler um texto e o mesmo aparece em outro evangelho, é necessário você também ler nesse mesmo texto no outro evangelho, porque as coisas vão se encaixando. Por exemplo, Marcos, ele omite a expressão que alguns fariseus estavam presentes naquela casa. Só que Mateus, no capítulo 9, ele fala de alguns fariseus. Marcos apenas diz que alguns escribas. Mas Mateus, no capítulo 9, ele fala que alguns fariseus e escribas estavam lá. E é interessante que, se nós temos um texto que aparece em 3 evangelhos, eu posso entender que você fará uma pergunta: mas então por que o Senhor escolheu o evangelho de Marcos, o texto de Marcos? Porque existem algumas coisas interessantes. Primeiro, que a Bíblia diz que Jesus volta novamente para Cafarnaum. O texto diz assim: e de novo entrou Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade de Naum, ok? Naum é aquele profeta menor que depois de 100 anos de Jonas, ele foi enviado por Deus para pregar contra os ninivitas. Interessante que no período de Jonas, Deus chama Jonas para pregar salvação para os ninivitas. 100 anos depois, Deus levanta o profeta Naum para pregar juízo para a cidade de Nínive. Então, cidade de Cafarnaum é a cidade de Naum. E essa cidade, eu digo cidade assim porque eu estou querendo caprichar,
mas era uma vila, era uma cidadezinha pequena, era uma aldeia. E nessa cidade de Cafarnaum, quem morava lá era Pedro. Então eu posso afirmar essa noite que essa casa onde Jesus fez esse milagre seria a casa de Pedro. Ok? É a casa onde sempre Jesus gostava de ir. Porque Jesus, ele não tinha uma casa, ele não tinha um local. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele gostava de estar na casa de Pedro. Ele gostava do tratamento que ele recebia. Irmãos, Jesus não é burro. Jesus, ele é muito sábio. Por exemplo, ele gostava muito de ir lá numa outra casa, lá na cidade de Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, porque Marta sempre fazia uma comidinha para ele, e Marta sabia cozinhar. Eu espero essa noite que nós vamos jantar, porque o cheiro está bom. Então, a ideia é que Jesus não é burro, ele sempre gostava de ir na casa de Betânia, porque Marta caprichava. E vejam bem, na primeira vez que ele vai, Marta vai para a cozinha, Lucas 10. Na segunda vez que ele vai, João 11, ele vai para ressuscitar Lázaro. E na terceira vez que ele vai a Betânia, João 12, ele vai para comer na casa de um outro homem, mas quem estava servindo era Marta. Deu para entender ou está difícil? Então Jesus gosta do convívio familiar. Entenderam ou não? Jesus gosta da casa dos crentes. Era para você estar dando glória. Jesus gosta, ele não está atrás dos palácios, irmãos, ele não está atrás das grandes construções. A Bíblia diz que ele tinha prazer de estar em Betânia e ele tinha prazer de estar em Cafarnaum. Então ele volta de novo para a cidade de Cafarnaum. Só quando ele chega, diz o versículo 2, que os habitantes da cidade souberam que Jesus está lá. Porque Jesus na casa é sinônimo de paz na casa. Não, você não entendeu, vou pregar só para aquele irmão lá que não para de dar glória. Jesus na casa é sinônimo de cura. Jesus na casa é sinônimo de multiplicação. Jesus na casa é sinônimo de paz. Deu para entender? Então eu vou profetizar algo aqui e eu quero que você guarde isso. Você pode, eu não estou dizendo que você vai perder, mas você pode perder algumas coisas, não é? Mas só não perca a presença de Jesus na tua casa. Porque a garantia da edificação do nosso lar é Ele. Aleluia! A garantia do sucesso do casamento é Ele. Então Jesus na tua casa é sinônimo de milagres. Deu para entender isso? Só que tem um detalhe aqui. Quando a gente lê a palavra casa, aqui no grego é oikos, né? Eu não vou entrar nessa área para não confundi-los. Mas a palavra casa no grego é oikos. E a tradução de oikos, ela tem 4 caminhos. Por exemplo, casa na Bíblia, oikos, pode representar 4 coisas. Querem saber? Primeiro, casa na Bíblia pode representar o meu corpo. O meu corpo é uma casa do Espírito Santo. Casa na Bíblia pode representar um reino. O reino de Davi é uma casa. Casa na Bíblia pode representar família. Minha família é uma casa. E casa na Bíblia pode representar templo. Nesse caso aqui, casa é casa-lar. É a casa da sogra, é a casa de Pedro. Agora preste atenção. Quando a gente lê a palavra casa aqui, nós temos uma ideia de casa semelhante à nossa. Não é. Semelhante à do pastor que estamos. Não é. A casa no tempo de Jesus, ela era muito simples. Ela tinha basicamente 3 compartimentos. Quantos compartimentos eu disse? 3. Tinha uma cozinha, diga cozinha. Tinha um quarto. E tinha o telhado. Semelhante a essa laje, né? Nós podíamos chamar de laje naquele tempo, não é? Onde nós vimos ali toda a rocinha, deu para ver. Não toda, né? Aonde chegou os meus olhos. Então, a casa no tempo de Jesus tinha uma cozinha. Olha para mim. A cozinha era dividida. Esse lado aqui ficava louças e desse lado aqui ficava alguns animais, ok? Tinha um quarto e esse quarto só era usado no período do frio.
Como não tinha muito frio na época de Jesus, eles dormiam no telhado, porque o telhado fazia parte da casa. Quando estava muito quente, as famílias iam para o telhado, porque o telhado ele fazia parte da casa. Eu vou afirmar uma coisa aqui que os teólogos ficam doidos da cabeça. Aquele encontro de Jesus com Nicodemos do capítulo 3 de João foi em cima do telhado. Foi à noite, porque o telhado era uma espécie de sala. Como não tinha sala no tempo de Jesus, só cozinha e quarto, e as casas ricas tinham o que nós chamamos de um quarto em cima, que é chamado de hospedaria. Ok? Quando Maria não achou lugar, eu estou cheio de Bíblia aqui, ó. Quando Maria não achou lugar com José na hospedaria, o texto quer dizer nesse quarto de hóspede, que já estava cheio, porque era festa. Então Jesus foi nascer aonde? Numa manjedoura. Manjedoura vem do verbo manjar. O que é manjar? É aonde os animais comiam. Então Jesus nasceu aonde os animais comiam. Então quando a Bíblia diz que Jesus entrou em casa, ele está ali basicamente, Chiquinho, perto da cozinha, próximo ao quarto. Não era uma coisa muito grande. Só que quando souberam, por que telhado? Eu não tenho muito tempo, mas o telhado, a Bíblia diz assim, que no telhado se fazia orações. A Bíblia diz que no telhado se clamava a Deus. A Bíblia diz em Mateus 24, que quem estiver no telhado não desça, mas de lá vai embora, no período da grande tribulação. Então o telhado era uma espécie de refúgio, de receber as visitas. É por isso que esse texto diz que quando eles chegam, não dá para entrar, porque a casa não é muito grande, enche fácil, não dá para subir, não dá para entrar. Só que o texto diz que eles não desistiram. Na cidade de Cafarnaum, tinha 4 amigos, olha, se tu não entender essa já era. Tinha 4 amigos que amavam um paralítico. Quando esses 4 souberam que Jesus está lá, chegaram com o paralítico e disseram: hoje nós vamos te levar aonde Jesus está. Eu vou profetizar aqui a primeira lição e eu quero que tu dê glória a Deus. Sabe qual é a primeira lição? Eu até anotei aqui no rodapézinho. Sabe qual é a primeira lição desse texto? Quem tem amigo não morre paralítico. Não, eu vou embora, bora embora, tá? Bora embora. Quem tem amigos não morre paralítico. Não, eu vou embora, você ainda não entendeu. Quem tem amigo não vai morrer na miséria, paralítico. Porque esse paralítico, ele tinha 4 amigos. Quem é que quer carregar paralítico? Quem é que quer levar paralítico? Quem é que dá moral? Olha, irmão, hoje no nosso contexto, o paralítico já não é honrado. Imagine no tempo de Jesus, que a cegueira, a paralisia era sinônimo de pecado e de maldição. No tempo da Bíblia, um cego, ele era, por isso que em João 9, os discípulos disseram: Senhor, quem pecou, ele ou os pais? Então paralisia, paralítico, cegueira, lepra, todo esse contexto era a ideia de camarada estava amaldiçoado. E os paralíticos, ou eles eram colocados ao redor daquele tanque de João 5, ou colocados lá na porta formosa de Atos 3. Eles eram abandonados para mendigar, mas esse homem tinha 4 amigos. Eu vou profetizar, levante a mão. Quem tem amigos não vai morrer paralítico, porque Deus vai usar esses amigos para abençoar a sua vida. E a maior riqueza que o Carvalho Júnior, eu completei 50 anos agora, eu vou para 30 anos que eu prego o Evangelho. Nunca vivi isso que eu estou vivendo aqui, isso para mim é maravilhoso, mas sempre Deus vai me surpreendendo. Mas o que eu mais quero hoje não é dinheiro, irmão, porque se fosse para ganhar dinheiro eu tinha ganho, mas eu sempre fui crente e vou continuar crente. O que eu mais sinto falta hoje é amigos. É por isso que quando eu venho no Rio de Janeiro já chamo o Elcio, já chamo o Francisco.
Por quê? Porque quem tem amigos ajuda a carregar a cama. Não, eu vou embora. Não, bora embora, vou embora. Quem tem amigos ajuda a carregar a cama. Quem tem amigo não morre paralítico. Eu vou profetizar que Deus vai levantar amigos fiéis para colocar do teu lado. Deus vai colocar pessoas que vão te ajudar a carregar a cama. Deu para entender? Você sozinho não pode, mas o outro pega de um lado, o outro pega do outro, o outro pega do outro, e Deus vai fazer o milagre, porque Deus se encarrega disso. Olha, a tradução da palavra amigos no latim é amicus. Amigo em português, no latim amicus, us. A palavra amigo significa aquele que guarda a alma do outro. Então amigo não fala de amigo não denuncia amigo não... Entendeu? Para entender? Amigo ajuda amigo. Se amigo guarda a alma do outro. Então se você, não estou dizendo que você não deva falar a verdade para o seu amigo. Porque se meu amigo não fala a verdade para mim, ele nunca é meu amigo. Se eu estou no pecado, se eu estou errado, ele tem que dar de dedo em mim sim. Porque amigo guarda a alma do outro. Ei, olhe para mim aqui. Quando até meia-noite eu dou conta, depois começa a me dar uma dor aqui, eu não posso mais. Até parece. Quando o Judas chega com a turba lá no Getsemane, Jesus não chamou ele de traidor, chamou? Quando Jesus chega, ele chega, beija. Viu aí, uma coisa vai puxando a outra. Vocês acham que Judas beijou no rosto de Jesus? Beijou ali, no grego é kaftalin, que significa beijo demorado. Só isso. Só que eu afirmo para vocês que o beijo não foi no rosto, porque só os iguais se beijavam no rosto. Senhor para senhor, rico para rico. Os inferiores beijavam na mão. Judas não é igual a Jesus, então ele não beijou aqui, ele beijou na mão. Porque não tem ninguém maior e melhor igual a Jesus, ele é o único. Então ele beija na mão demoradamente. Jesus não chama de traidor. O que Jesus diz? Amigo, por que fizestes isso? O que Jesus quer dizer? Te chamei para salvar minha alma. Te chamei para guardar a minha alma e tu estás vendendo a minha alma. Ei, sabe por quê? Sabe por que nós choramos sobre os travesseiros? Sabe por que nós conversamos com o volante do carro? Sabe por que nós falamos muito sozinho? Porque as pessoas, os humanos somem. Todos nós já conversamos com a panela de pressão. Todos nós já conversamos com o volante do carro. Todo mundo já conversou trabalhando. Todo mundo já conversou limpando a casa. Todo mundo já conversou. E por que você conversa com essas coisas que são inanimadas? Porque elas sempre estão lá, não é? Por que você chora sobre o travesseiro? Porque ele nunca diz para você parar de chorar. Sim ou não? Mas eu estou aqui como profeta da Bíblia para profetizar que Deus vai trocar os travesseiros e vai colocar amigos. Aleluia. Levante a mão e dê o teu melhor glória a Deus, se tu podes, essa noite. Gente que vai nos entender. 4. Primeira lição que eu vejo aqui. Agora escute. Por que 4? Porque a ideia, a cama tem 4 lados. Isso aqui não é, eu não vim trazer nada normal, só vim trazer uma coisa simples. A cama tem 4. Então 1 não dá para carregar a cama, 2 não dá, 3 não dá, mas cada um pegando na ponta. Isso fala em repartir trabalhos. Eu faço o meu lado, você faz o seu, o Carlos vem e faz o dele, o Elcio faz, visando que as pessoas andem, visando que os moradores da Rocinha andem, os espirituais. Ei, a força você faz. Quem carrega não é Jesus, irmão. Quem abre o telhado não é Jesus. Quem desce a cama não é Jesus. O papel de Jesus é colocar o paralítico espiritual de pé.
Beleza? Agora escute. Isso aqui é profético. Escute aqui, ó. Quando eles chegaram, já pensou? A casa lotada, os 4. Quando eles chegaram, esse chegar aí é pela cozinha, irmão. É pela cozinha. Pode ter certeza, é pela cozinha. Eu sei o que eu prego, é pela cozinha. Quando eles chegam, estava lotado ali. Quer dizer, eles podiam falar assim: que pena, não vai dar. Todos os obstáculos que surgem na nossa vida, surgem para nós ultrapassarmos. Deixa eu falar uma coisa que eu não sou muito compreendido no Brasil. Nada é fácil, irmão. No evangelho não tem varinha mágica. Não tem pozinho mágico. Você tem que suar a camisa, pagar preço. Essa conversinha eu ordeno, eu decreto, isso não resolve coisa nenhuma. Não acorde cedo para trabalhar para ver se tu come. Não acorde cedo para trabalhar para ver se tu não fica sem luz na tua casa, sem água. Dá para entender? Porque nada é fácil. Jesus não fica jogando as coisas fáceis para nós, senão a gente não valoriza, a gente não dá valor. Eu nunca vi você ganhar algo fácil e valorizar. Você só valoriza porque foi suado, você pagou preço, você orou, você jejuou, você renunciou. É ou não é? Então quando eles chegam lá e dizem: não, espera aí, se não dá, olha, se tu não entender essa, se não dá pela porta normal, Elcio, nós vamos abrir uma porta. Pega na mão do teu irmão, rápido. Pega na mão, tem gente que não dá um glória a Deus aí, mas tudo bem. Pega na mão do teu irmão, diga para ele: se não der pela porta normal, Deus vai te dar força, você vai abrir outra. Se não der pela porta, nós vamos abrir uma porta. Olha o símbolo do Gideão aqui. Eu vi muita gente pregar assim, que se não tiver, que Deus abre porta onde não tem. Eu creio nisso. Mas nesse texto aqui, não foi Jesus que vai abrir a porta. E agora? Por que eles pensam no telhado? Porque o telhado era uma parte da casa. Então subir ao telhado tinha uma escada na lateral. Alguém disse: não, e eles foram. Não, irmão, dava acesso ao telhado, é um acesso da casa. Então eles disseram: por cima. Eita, por cima não é melhor? Que quem está no alto vê melhor, não é? Por cima. Então o que eles fazem? Olha o que diz aqui, ó. E não podendo aproximar-se, subiram no telhado, versículo 4. Irmão, olhe para mim aqui. Esse paralítico só está nessa história por estar. A grande questão são os 4. Esse paralítico levou tudo assim, ó. Foram os 4. E vejam, se tu não entender essa, eu vou embora. Eu já fui embora mesmo. Eles tinham a mesma visão, os 4. Ninguém questionou, dizendo: não, telhado não, é difícil, laje não. Deu para entender? Disseram: vamos por cima, vamos. A unidade é fundamental. Paulo escrevendo a igreja que ele mais amava. Você sabe qual é a igreja que Paulo mais amava? A igreja em Filipos. A igreja que Paulo tinha o amor, ele fundou ela com muito sacrifício. Para ele fundar essa igreja, ele foi chicoteado, ele ficou preso, não é? Só que Paulo, escrevendo no capítulo 2 aos Filipenses, ele diz assim: olha, igreja, completai o meu gozo, a minha alegria. Quer dizer, se Paulo diz completai, significa que ele não está completo. E o que completa a vida do dirigente, do líder da igreja? Alguém questiona: irmão Paulo, o irmão não está completo, por quê? Porque vocês não sentem a mesma coisa, vocês não falam a mesma coisa, vocês não vivem a mesma coisa. Se cada um puxar para um lado, esse vai morrer paralítico. Mas a unidade, um só foco, um só objetivo, para o reino, aleluia. Eita, da glória para o reino.
é para a obra, é para o trabalho. E escute uma coisa: eles não estão esperando nada. Eles não estão esperando um tapinha na costa. Eles não estão esperando que eles sejam chamados de heróis. Mas alguém disse assim: telhado, telhado. Aleluia. Subiram, só que tem um detalhe. Quando eles estão lá em cima da laje do telhado, culto na laje, nunca vou esquecer isso. Quando eles estão lá em cima, a Bíblia diz assim que eles precisam fazer uma abertura. Os telhados naquele tempo, de meses e meses, eles deveriam ser removidos e colocados madeira e uma espécie de barro. Então era muito comum tirar o telhado. Só que a ideia aqui não é abrir um buraco porque era fácil. A ideia aqui é que eles vão abrir um telhado aonde Jesus está. Não, se tu não entender, já era. Olha, o texto diz assim, ó: fazendo uma abertura correspondente aonde ele estava. Então, eles facilitaram o máximo o milagre. Deu para entender? É assim, ó. Eles ficaram lá em cima olhando. A voz está aqui, ó. Está aqui, é aqui. É aqui. Está aqui, ó. A Bíblia, Jesus está pregando, Jesus está ensinando, Jesus está exortando. E eles disseram: é aqui, ó. Abre aqui, ó. Só que o texto diz assim: fazendo um buraco. Diz assim, ó. O eirado no ponto, fazendo uma abertura. A abertura aí é do tamanho da cama. Não é uma abertura como a Recó passou aí, que ele foi pendurado assim, colocado. É do tamanho da cama a abertura, porque o leito desceu assim. Não fizeram nem maior e nem menor. Aí vem uma palavra profética, se você entender. É o tamanho do buraco, da abertura do meu coração. É o tamanho do milagre que eu vou receber. Se eu abro pouco, eu ganho pouco. Se eu abro médio, eu ganho médio. Deu para entender? Mas se eu abro tudo o que eu posso, é esse tamanho que o milagre de Deus virá. Então eles abriram, escute, que eu vou chegar no ponto que eu quero. Eles abriram e começaram a descer. Agora escute, Carlos. Jesus não reclama, não é? Jesus deixa rolar. Rolar é a linguagem de vocês, carioca. Deixa o trem, aí já é coisa de mineiro, não é? Deixa o trem ir. Jesus não está aqui, olha o barulho aí. Não estou dizendo com isso que você tem que conversar no culto, ficar andando no culto, não é isso. É que Jesus está sabendo que tem fé. Tem um movimento de fé. Se tu não entender, já era. E esse movimento de fé cativa Jesus. Vocês acham que isso aqui não move Jesus, irmão? Vocês acham que esse movimento aqui não atinge o coração de Jesus, irmão? Quer dizer, carnalidade, se tivesse carnalidade, mundanismo, deu para entender? Jesus censurava, mas aquilo é fé, é fé. E tudo que gera fé move ele. Ei, estou sentindo graça de Deus essa noite. É fé, irmão. Por que Jesus não censura? Por que Jesus disse: ei, o que vocês estão fazendo aí? Estão atrapalhando a mensagem. Porque aquele movimento ali tem fé. É feito por fé. Agora escute uma coisa. Jesus está pregando. Aí o paralítico eles vão descendo, diz o texto. E baixaram o leito em que jazia o doente. Foi baixando. Foi baixando. Se tu não der glória a Deus, o paralítico não chega, hein? E foi baixando. E aqui. E quando chegou aqui, na altura de Jesus, o versículo 5 diz: e vendo a fé
deles. Eu queria só pregar sobre essa palavra agora. E vendo a fé deles, disse ao. Entenderam ou não? Fé deles, disse ao. Fé deles, disse ao paralítico. Cadê a fé do paralítico? Não tem nada. A fé está lá. Se vocês entenderem isso, se vocês compreenderem essa palavra, muita coisa vai mudar. Todo ato que envolve fé não ficará sem uma recompensa da parte de Deus. Ninguém faz esse culto aqui para ser histórico, para ser famoso, nada disso, é ato de fé. Isso aqui é ato de fé. Nós viemos para adorar, nós viemos para ouvir, nós viemos para glorificar. Eita, estou sentindo Deus. Tudo que você fizer que envolve fé, Deus vai honrar. Tudo o que fizermos com fé ou pela fé. Deu para entender? Porque a fé move o braço dele. Ei, estou sentindo uma graça. A fé move o braço dele. Então se tu tem fé, tu leva o teu milagre. Se tu tem fé, Deus vai mudar a tua vida. Se tu tem fé, Deus vai mudar a tua casa. Se tu tem fé, Deus vai olhar para ti dizendo: eu estou vendo fé aí. Vocês perceberam que é a fé que atrai ele ou não? Não é movimento, porque nem todo movimento ele está. É fé. Agora escute, você pergunta para mim, mas se vê fé? Claro, deu para ver tanta fé aqui. Eu sei que fé não se vê. A gente vê o resultado da fé. Mas aqui, irmão, quando Jesus disse assim, vendo a fé, isso que eu quero deixar para vocês aqui, ó. Vendo a fé deles. Fé é algo sobrenatural, sim ou não? Ninguém se explica. Mas fé não pode ser burra. Fé não é louca. Fé é programada. É planejada. Por que Jesus disse vendo a fé? Porque eles tiveram fé. Olha, vamos subir pela escada. Vamos abrir o buraco do tamanho da cama no local onde ele está e vamos descer. É por isso que Jesus disse fé. Vi fé. Fé não é louca, como muita gente está ensinando. Fé se planeja. Eu não posso apresentar só fé, deu para entender? Eu tenho que apresentar planos. Porque quando eu apresento planos com fé, Deus levanta o paralítico. Era para você ter dado glória a Deus, mas já vou embora mesmo, tudo bem. Deu para entender o que eu estou falando? Alguém disse assim, não, porque fé é invisível. Claro, mas ela não é doida, não é louca. Vocês não planejaram tudo isso aqui? Se planeja culto, se elabora, se organiza. Eu recebi a passagem, eu tive que ir para o aeroporto, vou embora essa madrugada. Isso é fé. Alguém diz, não, porque fé não é burra, não é louca. Ei, você quer um milagre? Apresente os planos. Tu está entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga para Deus, se tu quer uma casa, aponte para Deus a casa que tu queres. Se tu quer um carro, diga para Deus como é o carro. Não, qualquer coisa, para. A fé que temos, ela não pode ser burra, doida. A fé que nós temos, ela não pode ser maluca. Você não pode comprar coisas que você não pode pagar. Aí depois você joga na fé. Isso não é fé, é calote. É loucura. Não, camarada, eu vou comprar porque Deus não manda, vou só se for algo extraordinariamente extraordinário. Mas Deus não vai mandar todo mundo comprar sem dinheiro, irmão. Quer uma prova? Não deixa eu ficar nervoso aqui. Você quer uma prova? Todos os milagres que aconteceram na Bíblia tiveram alguma coisa. O mar abriu porque Moisés tinha um cajado. Bota esse cajado aí, Moisés. A farinha se multiplicou e o azeite porque tinha farinha e azeite. Jesus multiplicou 5 pães
e 2 porque tinha os 5 pães e os 2 peixinhos. Olhe para mim. Prove para mim um milagre doido, louco. Milagre é sobrenatural. Não se explica. Minha mulher sempre canta isso. Mas planeje. Coloque lá, mas diga: Deus, olha aqui. Eu vou subir, vou abrir o buraco, vou descer o paralítico. Deu para entender? E vendo a fé deles. Mas nós estamos vivendo o período das mensagens revolucionárias. Aí depois coloque-se a culpa em Deus. Deus não tem culpa disso. Olha o milagre. Jesus cura o paralítico. Jesus cura o cego. Cospe no chão. O paralítico lá do tanque, ele está 38 anos esperando. Vendo a fé. Coloque diante dele. Faça a sua parte. É igual o irmão que chega comigo e diz: pastor, ore por mim. Eu digo: e tu vai fazer o quê? Não vai orar? Vai orar você também, cara. Ninguém é bobinho, não. Você não pode pegar todos os teus problemas e jogar para mim. Tu vai: pastor, ora para mim de madrugada. Aí eu levanto, oro por ti e tu roncando. Tu acha isso bonito? Vai orar você, meu. Vai ter comunhão você. Vamos acabar com esse negócio de ficar nas costas, no pé dos outros. Tenha a sua comunhão, tenha a sua vida diária, tenha a sua vida com Deus. Camarada não faz nada para receber e só jogando em cima de nós. Não mandei convidar. Talvez tu não me chame mais, então eu já falo tudo. Não me ofereci para vir aqui. A fé é planejada. Se organize. Comece a olhar para o teu marido e dizer: tu vai ser salvo. Tu vai ser salvo. Tu vai ser salvo. Você vai ser salvo. Deu para entender? Comece a entrar no curso e dizer: eu vou até o final. Eu vou até o final. Aleluia. Pega na mão do teu irmão e diga assim: planeje-se. Coloque diante dele o milagre. Oh, maravilha. Coloque diante. Fale. Agora escute. Deixa eu falar isso. Tem um outro lado aqui. É, né? Vai depender da janta. Vamos ver. Ó, escuta aqui, ó. E vendo a fé deles, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Peraí. Vamos ser sinceros. Vocês acham que todo o esforço era só para ouvir isso? Eles não queriam que Jesus perdoasse pecado, não. Eles queriam o quê? Que Jesus curasse. Estou na Bíblia ou não estou? Eles não fizeram todo aquele trabalho para Jesus falar: os teus pecados estão perdoados. Dá uma olhada lá para cima. Ó, os 4. Mais uma prova da fé, não é? Os 4. Um olha para o outro e puxa. Só que para a sorte do paralítico, sempre tem aquele grupinho. E para nossa sorte, enquanto existir esse grupinho, Jesus vai continuar fazendo milagre. Não, eu vou embora, você não está entendendo. Você ainda não entendeu, a ficha não caiu. O dia que esse grupinho não murmurar mais, nós estamos fritos. Deu para entender? O dia que as pessoas não falarem mal de você, nós estamos fritos. O dia que não falarem mais de Carvalho Júnior na internet, eu estou frito. Mas quanto mais falam, mais Jesus cura. Quanto mais falam, mais Jesus abre. Deu para entender? Não, faz barulho de glória a Deus se tu podes aí. Quanto mais falam, mais a gente cresce. Então, não reclame dos... se tu não entender, já era. Não reclame dos críticos. Eles são meios. Eles fizeram Jesus ficar mordido naquele dia lá. Para nossa sorte, tem alguém que não crê. Aí Jesus disse: eu vou provar para eles. Não, eu vou embora. Deu para entender?
Para tua sorte, tem alguém que diz: eu duvido que ele vai conseguir. Aí Jesus vai lá e faz o milagre. Pegou ou não? Então, quanto mais duvidarem de nós, mais Jesus faz. Quanto mais não acreditarem, mais Jesus faz. Quanto mais duvidarem de você, mais Jesus faz. Quanto mais duvidarem de você, mais... Deu para entender? Só que quando Jesus disse: os teus pecados, os 4 lá vão sair de cena. O paralítico lá olhando para Jesus, só isso? Aí os fariseus de Mateus 9, que Marcos não fala, junto com os escribas, mestres da lei. Você já viu que o hipócrita, ele fala assim, né? Já viu? Ele fala para dentro. É muito cara de pau, não é? Que tem de gente falsa no nosso meio, não é brincadeira, irmão. O cara está mostrando o dente, mas não, a gente está falando, é como, sabe, isso é covardia. Covardia, o cara está saudando a gente e está mentindo, torcendo ao contrário. Eles não falaram, eles pensaram, mas Jesus sabe de tudo. Aí um olhou para o outro assim, né? Quem ele pensa que é? Olha o texto diz: te alegra, irmão. Esse que milagre Jesus vai fazer na tua vida não é para você sair dando de dedo nas pessoas também. É para a glória dele. Beleza? Quando Jesus soube, percebendo em seu espírito que eles estavam julgando, Jesus disse assim: peraí, vocês aí, qual é mais fácil dizer para ele: teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Agora, só por causa disso aí, ó, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, eu digo a você: levanta, toma o teu leito e vai embora para a tua casa. Levante a mão que eu vou profetizar agora. Levante a mão até tocar no céu. Esse ano não será um ano igual. Na tua vida será um ano diferenciado. Porque tu vais planejar, tu vais te organizar. Aleluia. Tu vai abrir o buraco do tamanho da cama. Tu vais fazer a tua parte. E o nome de Jesus Cristo será glorificado na sua vida. Se tu entenderes o que eu vou falar, tu vai dar um glória a Deus. Todos os paralíticos espirituais que tu levares até Jesus, Ele vai colocar de pé para a glória do nome dEle. Ele vai colocar a tua família de pé. Aleluia! Ele vai colocar as pessoas que precisam ser colocadas. Aleluia! Ele vai colocar de pé. Você precisa crer nisso. Olha, alguém está duvidando da tua fé, e o Deus que tu serves é grande demais. Alguém está razoando no seu coração, mas eles não sabem da intimidade que tu tem com Ele. Então entendam que agora, quando Jesus disse assim: eu vou terminar. Quando vocês estão dizendo que eu não posso, agora eu vou provar para vocês que o Filho do Homem tem. Quem ganha com isso é o paralítico. Deu para entender? Não, tu ainda não entendeu. Quem ganha é o paralítico. Alguém arrasou e você que é vitorioso. Deu para entender? Alguém fala mal e o milagre chega na tua vida, na tua casa. Então é a proporção que te julga, é a proporção do milagre que Ele te dá. Agora, levantar, eu vou terminar, é firmar os joelhos, artelhos, não é? Aí Jesus disse assim: tira essa cama daqui. Nenhum dos 3 evangelhos que registram esse milagre voltam para... Não falo mais dos 4. Eu queria tanto que alguém tivesse... E os 4 ficaram... Claro que a nossa suposição. Só que quando ele levanta, oh glória, ele não volta mais pelo telhado, não é?
Os mesmos que não deixaram ele entrar, deu para entender? Vão ter que deixar ele sair vitorioso, curado. Deu para entender? Está difícil. Os mesmos que disseram, paralítico aqui não entra não, deu para entender? Vão ter que dar espaço para ele ir caminhando, passando. Aleluia. Talvez olhando para cima e dizendo, eu te espero, vamos lá para baixo, desçam, eu encontro vocês lá fora. Deu para entender? Deus vai fazer algo extraordinário. Mas a minha conclusão desse texto aqui é que quando ele vai embora e levantou-se, a Bíblia diz que na frente de todos. Por isso que eu não acredito que desse milagrinho guardadinho, escondido, eu não acredito. Milagre é para todo mundo ver. Negócio de... Não acredito. Todos viram. Já era para você estar dando glória a Deus. Todos deram glória. E todos disseram, nunca vimos coisa assim. Eu digo essa noite no culto da laje, eu nunca vi coisa assim. E olha que eu rodei esse Brasil, rodo muitos países deste mundo, mas nunca vi coisa assim. Levante a mão que eu vou profetizar. Ou melhor dizendo, pega na mão do teu irmão, aperta a tela e fala, ai, aperta. Diga, não deixaram você entrar, mas vão ter que deixar você sair com a vitória de Deus. Não acreditaram, mas vão dar glória a Deus. Fica de pé. Vamos orar. Desculpa ter passado um pouco do horário. Ei, planeje. Se prepare. Tenha alvos. Não fique sem objetivos. O que me faz levantar todo dia é porque eu tenho algo, eu tenho objetivo. E hoje foi um dia muito difícil, complicado, por causa do carnaval no Rio de Janeiro. O voo atrasa muita gente. E eu cheguei mal, muito mal. Foi ou não foi, Chico? Parece que ia ter um troço hoje, tanto calor nessa cidade. Meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. E olha, em Campinas, onde eu moro, também é quente. Mas eu nunca vi. Quando eu abri a porta, eu fui saindo do desembarque, eu disse, meu Deus. Aí o taxista disse, seja bem-vindo ao Rio. Senti um impacto. Mas eu estou bem melhor. Fui para casa do Elcio de Assis ali. E muito mal, mas eu estou bem melhor. Estou suando, até suando frio um pouco. Mas eu tenho objetivos. Se programe. Faça a sua parte. Jesus não vai fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Mas aqui foram atrás dele. Deu para entender? Pague preço. Se organize. Planeje. E fique tranquilo que quanto mais falarem mal de você, mais ele vai fazer. Não fique reclamando. Ai, fulano se levantou contra mim. Quando assim acontecer, o que você diz? Tem milagre aí. Deu para entender ou não? Se tu não entender, eu vou pregar o Salmo 119, verso por verso. Quando chegar alguém aí e falar, milagre. Quando alguém começar a falar, eu não gosto dele, milagre. Deu para entender? Não vai dar certo. Milagre. Amém? Oi? Se eu ganhar, olha, esse já está com todas as manhas de obreiro, viu? Ele disse, não, Jesus me transformou. Aí começou a falar umas coisas lá na sala, eu digo, está todo manhoso, já está com todos os esquemas de obreiro isso aí. Realmente Jesus transformou, porque ele já está com os esquemas de obreiro. Ó, se vocês quiserem, o pastor Elcio vai vender. O que tu está jogando água para cá?
Eu tenho 2 livros, Síndrome de Judas e Síndrome de Jezabel. Leia esse livro aqui. 2. Procure o Elcio. Eu trouxe uns 20 só. Primeiro que eu gosto de escrever, me ajuda muito. E se você quer conhecer Judas, compre. Se você quer conhecer Jezabel, compre. Amém? Muito obrigado. Coloque sua mão no ombro de alguém aí, por favor. Coloque sua mão no ombro de alguém. Se Deus permitir, eu voltarei. Porque depois eu vou fazer um vídeo ali, lá na laje, pegando toda aí a cidade. E nós vamos postar. Eu não tenho redes, mas eu tenho as pessoas que trabalham comigo e vão postar. Vou até mostrar para minha esposa, porque ela estava muito preocupada. Vocês têm que entender que quando chega na televisão para nós, vocês têm que entender. Alguém diz, que é isso, pastor? Eu digo, não, ninguém é burro. Quando eu falei que vinha para a Rocinha, ela juntou o nome. Deu para entender? Porque a televisão, ela malha, fala muito mal, sem necessidade. Só que está na hora da gente provar, mostrar. E eu vou fazer um vídeo. Entendeu? Sabe por quê? Porque aqui é abençoado. Entendeu? Esse povo aqui é abençoado. E nós vamos abençoar ainda mais. Que a salvação entre nesses lares. Que o sopro de salvação invada cada lar. Que todos os que estão afastados da igreja, nesse exato momento, sejam tocados pelo Espírito Santo. Aleluia! Oh glória! Onde tiver alguém que está afastado da igreja, será tocado pela palavra, será tocado pelo Espírito Santo. Esta cidade é de Deus e ela pertence a Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, o meu coração te glorifica, o meu coração jubila, a minha alma está farta de alegria, pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de contemplar isso. Obrigado porque o Senhor me deu vida para ver esse momento, para viver esse momento, para desfrutar desse momento. Oh, eu te louvo pela vida dos teus servos que congregam, que te adoram, pelo teu filho que abriu seu lar para esse projeto. Continua com as tuas mãos estendidas, continua fazendo, continua operando, e que todos saiam daqui com a vitória de Deus. Que todos saiam daqui entendendo que o Senhor vai honrar todo ato de fé para a glória do nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, agora levante a mão e dê o teu melhor glória a Deus. Vai barulho de glória a Deus aí!